Vamos lá. Por que eu desisti de namorar? Fica comigo até o final do vídeo que eu vou contar em por que eu desisti de namorar. Terminei aí meu último namoro aí, mais ou menos ali em abril, maio de 2021. E até hoje eu não entrei num relacionamento até hoje, né? Até o final agora de 2022. Os homens, eles estão despertando muito em questão das mulheres, tá ligado? Mas você só aprende mais na prática, entendeu? Quando você gosta de alguém e você é rejeitado, ou quando, mano, pior, que até eu acho até às vezes pior, quando você consegue um relacionamento com a pessoa que você quer, ou com a pessoa que você tem oportunidade e acaba dando ruim. Mas vamos lá, porque nesse tempo aqui eu desisti de namorar, tá ligado? Eu desisti de procurar uma mina pra me relacionar. Porque eu vi como funciona o relacionamento, aí, tipo, como que funciona o relacionamento, tá ligado? Eu já estudava sobre a Red Pill, entendeu? Eu estudava, não tinha esse termo quando eu estudava, tá ligado? Eu estudava mais no canal, assim, do Bruno, tá ligado? Bruno Gigo, Social Arts. Ele ensinava sobre a natureza das mulheres, tá ligado? Então eu aprendi bastante sobre a natureza das mulheres. Então eu maratonava o vídeo dele, tipo, pra mim não cair em golpe, entendeu? Não tomar no nariz, sair do relacionamento, caso acontecesse, e não ficasse tão mal. Mas você fica um pouco desacreditado após um relacionamento fracassado. É inconsciente, porque você fica mais esperto, entendeu? Você não abre seu coração pra qualquer pessoa. Hum. Eu aposto que muitos de vocês sentem isso, não é mesmo? Sentem que não conseguem amar mais, sentem que não conseguem abrir o seu coração peludo para a próxima garota que aparece. Sentem que não são mais capazes de desenvolver um amor puro, genuíno e verdadeiro por uma nova donzela. E que sentem que aquela que será digna de abrir essa crosta pedregosa que envolve o seu coraçãozinho gelado tem que valer a pena, não é mesmo? Bom, e se eu te dissesse que não é bem assim? E se eu te dissesse que você não perdeu realmente a capacidade de amar? Que na verdade, eu te provasse aqui nesse vídeo que agora sim você tem a verdadeira capacidade de amar. Antes você não tinha. Você achava que tinha e os seus sentimentos te enganavam acerca disso. Se você está preparado para essa conversa, não sai daí, está começando mais um Para Caras. Olha como que foi engraçado, pessoal, esse relacionamento. Pra vocês verem que às vezes você pensa que o lugar influencia. Ele influencia sim pra você conhecer mulheres certas, mulheres melhores aí pra se relacionar. Mas mesmo assim você tem que ficar esperto. Eu, antes desse namoro de 2021, ali no, ali no meio pro fim do ano de 2020, eu decidi começar a ir na igreja, assim, começar a buscar Deus, de verdade mesmo, assim. Eu coloquei na minha cabeça, eu tava passando por uma deprê, sem sentido na vida, tava me desiludido, assim, da vida, me sentindo mal, tá ligado? De verdade mesmo, assim. Tava mal. Aí, mano, bateu no meu coração, fiz uma oração e falei que, Deus, eu vou te buscar, de verdade mesmo, vou buscar. Vou te buscar e vou começar a frequentar uma igreja, de verdade, tá ligado? Morava sozinho, não tinha família mesmo. Decidi uma igreja ali que eu achei legal, tá ligado? E comecei a frequentar, entendeu? Só que, tipo assim, eu já tava com 20 anos já, entendeu? Só que eu sempre tive a aparência de mais jovem. Tipo, eu tenho aparência. As pessoas pensam que eu tenho ali 16, 17, 18 anos, entendeu? Não pensam que eu tenho já 20, que eu moro sozinho, que eu faço meus corres já faz tempo, entendeu? Mas, beleza. Aí, o que aconteceu? Tipo, eu comecei na igreja pra buscar Deus mesmo. Aí eu ia, frequentava o culto, tava começando a me sentir melhor, tá ligado? Porque a presença de Deus ali, o ambiente, pessoas buscando, você fica melhor, tá ligado? Mas beleza, pessoal. Deu uma semana, mano. Aconteceu, tipo assim, mano. Deu uma semana, mano. Aconteceu algo que não acontece muito na minha vida. Eu vi como a mina começou a me olhar, tá ligado? Ela, porque, mano, tem muito disso em qualquer ambiente. Chega uma pessoa nova, chama atenção, entendeu? A pessoa já tá cansada de ver as mesmas pessoas. Aí chega uma pessoa nova, chama atenção. Aí eu cheguei, tá ligado? Aí meio que chamou a atenção da minha. Aí eu tava ali, fui tomar água ali no bebedouro, eu acabei encontrando com ela. Eu comecei a conversar, tal, não sei o quê. Aí ia ter um evento, tá ligado? No final do ano.
um evento para encontro de jovens, assim, né? Aí ela falou, ah, você vai lá no encontro de jovens? Ela falou, ah, nem tô sabendo. Ah, então é legal, vai ser legal. Vai numa chácara, reúne, vai ser legal e tal. Ah, beleza. Eu falei, ah, vou conversar com os responsáveis e vou ir. Mas eu percebi, ela, Esses encontros em chácaras. mano, o que aconteceu? Tipo assim, a menina tinha já 17 anos, mano. Só que ela tinha uma cabeça bem mais infantil, tá ligado? Apesar de ter já 17 anos. Novidade. Falei, beleza, mano. Aí, beleza. Ela pediu meu número, tá ligado? Só que eu era mó, tipo assim, eu nem levava o celular, aí eu nem sabia meu número de cabeça. Aí eu pedi meu número. Beleza, mano. Aí eu falei, ah, então, eu tô sem celular, mano. Meio que eu dei um fora nela, né? Mas não. Eu dei um fora, tipo, ah, eu tô sem celular, mas depois Deu uma tremida. no próximo culto eu passo pra você, beleza? Aí beleza, tá ligado? Aí eu cheguei, mano, cheguei e já comecei a olhar de novo no outro culto. Pensei que ia desistir e tal, né? Não, ainda. E aí, tá, trouxe o celular, e aí? Tá com o número aí? E beleza, mano. Aí passei o número pra mim, tá ligado? Aí ela perguntou, né? Ah, você namora tal, na mensagem, né? Você namora tal. Então, tipo assim, eu já estudava muito, então eu já sabia que ela tava interessada, tá ligado? Não tinha nem o que esconder. Pô, Sabia que tava interessado. precisou de estudo, né? Eu fiquei, mano, fiquei. Eu estudava Fiquei muito, então bonito, percebi né? que. Então, É. o homem cai Com nessa. base tá nos ligado? estudos. O homem cai. Ainda mais quando você não pegou muita mina lá. Aí você fica super iludido. E também é uma mina da igreja. Entendeu? Então uma mina da igreja eu falei, não, mina da igreja, tá ligado? Mas tá querendo conhecer uma pessoa e tal. Só que pessoal, a pessoa pode ser da igreja, pode ser do que for. Se a pessoa for do tipo que gosta de ficar com várias pessoas, ela vai estar na igreja, ela vai estar em qualquer lugar, ela vai ficar com um monte de pessoas. E a Nina era desse tipo, entendeu? Ficava com um monte de moleque ali da igreja, mano. Ficava. Não julgueis, hein? Mas só que eu não descobri isso, né? Eu sabia disso. Ficava com os carinhas da igreja. Eu acho que futuramente os pastores vão criar um lema: não julgueis seus gays. Aí, mas depois eu caiu na ficha e falei, não, mano, essa mina, eu logo cheguei, ela já pediu meu número e tal. A mina deve ser muito pra frente, né? Mas eu falei, ah, mas vou dar uma chance, né, mano? A pessoa muda e tal, não quer dizer nada, né? Que a pessoa fica com várias. E foi então que Nelson Red Pilson a resgatou do carrossel. E meu intuito, lembra que eu falei? Era buscar Deus, entendeu? Então, era buscar de verdade. Eu fui lá pra isso, eu não fui pra ver menina, nada, fui pra buscar mesmo, mano. Mas aí começou esses problemas, né, mano? Começou Vamos relembrar, né, que ele estava em um estado emocional não muito saudável, né, consigo mesmo, internamente e tal. Então, foi uma série de carências, carências espirituais, carências de propósito de vida, né, conflitos com propósito de vida, carências afetivas. Então, ele entrou ali na igreja, sendo ali um terreno fértil para, vamos usar um termo não muito bom, predadores emocionais, predadores, né, nesse modelo. Foi uma intervenção dela, tipo, parecia assim na minha vida. Aí beleza, mano, fomos trocando ideia assim. Aí fomos lá no retiro, né, mano, que foi o encontro de jovens lá. Fomos lá no encontro de jovens, tá ligado? Aí lá a gente conversou bem assim, ficou mais próximo, mais junto, passamos o dia inteiro junto, tá ligado? Mas não ficamos nada, porque as pessoas começaram a ficar olhando, era proibido, né? Se não olhar. Mas, tipo assim, a mina ela já falou, ah, gosta de alguém e tal. E mano, não desgrudava perto de mim, tá ligado? Aí eu vi isso aqui, né? Só que eu falei, ah, mas. Esse jogo é massa, hein? Será que eu desenrolo ou não? Eu tô aqui focado em Deus, mano. Será que vale a pena eu me desviar? Vou arrumar uma namorada também? É bom pra ir no culto junto, né? Legal, mano. É uma menina de Deus, né? A menina da igreja e tal. Ela se vestia toda bonitinha, mano. Tipo, de irmã assim de igreja mesmo. E aí eu falei, ah, mano, vou ir, né? Vou conversar. Comecei a conversar, né, mano? Aí, mano, eu fui dadão, tipo, eu fui bem emocionado. Eu caí meio que no corpo no começo. Falei, aí, eu tô vendo que você tá percebendo que você tá gostando de mim. E aí, quando que eu vou conhecer minha sogra e tal, comecei a mandar umas cantadas, entendeu? Aí ela, minha sogra é nada, é minha mãe, que sogra sua. Aí comecei a dar umas tiradas em mim. Porque ela viu que eu comecei a ficar emocionado, tá ligado? Eu comecei a ficar emocionadão. Comecei a... Vamos também fazer uma separação aqui. Ele deixou bem claro que ela era esse tipo de nega que gostava desse jogo, né? Ficava já com os caras da igreja, ou seja, não é certo, tá? Falar assim, tá vendo? Mulher da igreja é exatamente igual. Mas não é. Existe um tipo da igreja que não é tão mais fácil de acessar quanto esse tipo.
o cara acessa esse tipo mais fácil e logo cria ali um conceito, tá? Então é mais fácil de acessar essa, mas um diagnóstico mais preciso seria acessar as mais difíceis. E aí traçar né, um padrão de comportamento. E tanto as mais difíceis dentro da igreja quanto as mais difíceis fora da igreja apresentam mais ou menos o mesmo tipo de padrão de comportamento. Então quando a turma fala, ó, da igreja e fora da igreja é tudo igual, não necessariamente está dizendo que todas fora da igreja são safadas e as de dentro também são. Não é necessariamente isso. É dizer que as safadas de fora da igreja são iguais às safadas de dentro da igreja e as mais difíceis fora da igreja são iguais às mais difíceis dentro da igreja. Então a experiência dele foi com a fácil dentro da igreja. Comecei a demonstrar interesse por ela. Aí ela meio que me deu uma frieza comigo, entendeu? Me deu uma frieza, assim, tá ligado? O gelo, né? Aí porque eu acho que os caras faziam isso com ela, entendeu? Os caras ficavam muito. Falava que ama, te amo. Adolescente, né? Fala te amo, tô apaixonado por você, eu gosto de você. Os caras falam, ela ainda não gosta, mano. Não gosta, só se for o cara que ela gosta. E apesar dela estar gostando de mim, ela meio que não gostou desse emocionado que eu dei. Aí eu falei, aí, vamos, não sei o quê, vamos se encontrar. É o famoso jogo do desinteresse, né? O jogo do desinteresse que muitas criticam, porém, rapazes como esse vê que o oposto dá certo, vê que quando ele se mostra muito interessado, começa a dar errado, né? Tava tudo se encaminhando naturalmente para um lugar e quando ele tenta revelar mais interesse para que a coisa fique mais verdadeira, mais direta, a coisa sai ali para onde estava indo. O cara fala, pô, o que aconteceu? O que eu fiz de errado? Fui verdadeiro? Não escondi minhas intenções? Não fiz jogos mentais? Pô, então é isso que eu tenho que fazer? Então é aquilo que a gente já abordou aqui em vídeos com relação à minha grande crítica, né? Aos líderes que não se atentam a certos padrões de comportamento que são da natureza e não trabalham ali para evitar esse tipo de coisa, evitando ali problemas futuros graves. Isso não é um problema, assim, poxa vida, né? Olha o que está acontecendo aqui. Mas isso é uma das raízes do que vai ser um grande problema lá na frente. Tipo, vamos estar se encontrando e tal, e conversando e tal. Mas beleza. Tô ouvindo barulho aqui, né? Tô gravando de madrugada, tá ligado? Aí fica escutando barulho. Mas beleza, recapitulando. Vamos, tipo assim, se encontrar e tal, pra se conhecer, tá ligado? Tipo, sozinho. Mas aí eu tava na intenção de pegar mesmo, tá ligado? Pra ver se ela ia mesmo, né, mano? Sempre foi assim, tipo, pegar a menina e depois eu ver se namorado, tá ligado? Beleza. Aí foi, mano, aí ela não fora em mim, depois desse retiro, começou a ficar fria, não fora. Aí, beleza, ficava retirando eu e tal. Aí eu falei, mano, fala o seguinte, mano, não manda mais mensagem pra mim não, mano. Fala o seguinte, não manda mais mensagem pra mim não, fiquei bravo, mano. Falei, já que você não quer nada mesmo, não para de mandar mensagem pra mim, não manda mensagem pra mim. Falei assim, não manda mais. Ela não parou de mandar, tá ligado? Ok. Só que tinha uma reunião de jovens, né? Tinha uma reunião de jovens ali. E aí a gente se via lá na reunião de jovens, tá ligado? Aí nesse dia, mano, ela ficou olhando pra mim, tipo, a reunião inteira, nem prestou atenção em nada do culto. Aí depois ela falou, você tá falando comigo, você falou pra mim mandar mensagem, não sei o quê. Eu falei, é que eu não tô afim de conversar com você, tá ligado? Nossa, eu fui frião mesmo, tá ligado? Não tô afim. Porque eu não gosto de perder tempo, tá ligado? Tipo, não quero, beleza. Beleza, mano. Aí depois disso mudou, mano. Aí ela começou a correr atrás de mim. Comecei a correr atrás de mim. Falei, então vamos se ver, mano. Vamos se ver se você quiser. Se quiser, vamos dar um jeito. Não consigo. Não, vamos se ver se quiser, vamos se ver. Beleza, aí conseguimos se ver. Primeira vez, assim, tipo, sozinho. E ficamos, tá ligado? Começando a ficar. Aí depois disso, mano. Olha lá, tá vendo? Então, o moleque, vamos fazer assim um resumão. O moleque estava desenvolvendo uma coisa que ele estava achando que ia ser legal. Ele fazia essa diferenciação na cabeça dela, né? Pô, ela é da igreja, ela não é. Então tem que ter um respeito e uma honestidade na parada. O que ele fez? Foi direto. Expressou ali os sentimentos. O que ela fez? O afastou. Aí, mas ficava naquele morde-a-sopra, querendo mantê-lo ali no ele me deseja, né? Naquele lugarzinho. Ele se encheu, né? Se encheu daquilo e falou, não me manda mais mensagem. Ela sentiu alguma coisa diferente e foi atrás do cara, novamente. Aí o cara foi e pegou.
Então, assim, quem é o vilão na sociedade, né? Quem é o tóxico? Quem é né, o agente, né, da corrupção moral, né, dentro dos relacionamentos, sabe? Eu não estou culpando a fêmea, mas definitivamente não é esse moleque. Definitivamente não é ele. Precisa ser muito inteligente para perceber que, né, que isso aqui é a regra. Isso não é exceção, isso é a regra. Por isso que é uma piada. Quem lembra do Eu Patroa as Crianças, em que o Tony é rejeitado lá e o Michael, o pai da Claire, fala para ele, ó, o pai da filha fala para ele, ó, cara, você tem que não ser tão bom, você tem que não ser, sabe, tão verdadeiro, você tem que pôr mais uma marra aí e tal. Isso, ó, por que era uma piada e a gente ria? Porque todo mundo sabe que isso é real. Continuando. Começamos a ficar, e aí a gente começou a namorar, tá ligado? Começamos a namorar. Os seus pais eram, tá? Gostaram muito de mim, tá ligado? Por ser um maluco responsável já, tá? Um sozinho. Eu trabalhava ainda com marketing digital, então eles não entendiam muito. Nossa, mas trabalha com internet, então aí eu expliquei pra eles, tá ligado? Não tava ganhando muito, certo? Casa bem simples, como lá, vocês viram vídeo aí, era bem simples as coisas que eu morava. Mas beleza, mano, fomos se relacionando pela paixão, mano. Só que namoro sabe, paixão no começo. Só pra agradecer, o relacionamento durou 4 meses só, mas é uma eternidade, parece que dura muito tempo. 4 meses, 120 dias, né? Bastante tempo aí da sua vida. Ainda mais se vendo praticamente todo dia. E foi isso, mano. Tipo, no começo era uma paixão, indo puto junto, e ama pra cá, ama pra lá, ama pra cá, mas esse relacionamento já não começou certo, entendeu? Não começou certo, entendeu? Começou muito do mundo. Ele começou muito fora do comum na igreja. Na igreja não é assim. Tipo, na igreja não tem essa de ficar, na igreja... Por quê? Porque a maioria delas, tá, que entra para a igreja, vamos trabalhar com essa narrativa dele para todo mundo entender e ficar didático. Eu não sou muito favorável a essa coisa de, ela é do mundo, ele é da igreja, né? Mas tá. Ela sai do mundo, vai para a igreja, só que ela não faz nenhum trabalho interno para que o mundo saia dela. Por quê? Porque a forma como ela entende que é natural é a do mundo, né? Então precisa haver um interesse, precisa ter uma química, que na verdade, basicamente, traduzindo para a realidade é o seguinte: eu preciso sentir que eu posso perdê-lo, preciso sentir que ele não está tão na minha, né? Então eu preciso, porque senão eu não me atraio. A aparência dele não é tão importante quanto isso, sabe? Quanto essa dependência emocional, esse tipo de coisa que eu preciso desenvolver pelo cara. Isso é o mundo. Tá certo? Porque isso faz com que ela seja um terreno fértil para ou encontrar um cara que vai ser crápula com ela, ou encontrar um cara que vai entender que ou ele é crápula com ela ou ele perde ela. A conta é muito fácil, né? Você não precisa ser muito inteligente para entender isso. Ninguém precisa. Pronto. E aí, o que acontece? Não há um trabalho dos líderes, né? Porque são líderes de quê, afinal, né? Se não for da vida da pessoa, no sentido de até onde a pessoa permite, claro, ninguém vai invadir e mandar em nada, se meter na vida sexual, tipo, né, no período que as pessoas eram obrigadas a usar camisola com um buraquinho ali. Não estamos falando disso, mas estamos falando de, você precisa ser orientado nessa área aqui e tal. O que você acha disso aqui? O que você acha do casamento? Como você vê? Se você fosse casado e acontecesse isso, como você agiria como esposa e tal? Não há essa investigação na mentalidade daquela pessoa para a transformação, para a iluminação. O que é iluminar? É chegar para ela e mostrar para ela o quão em trevas ela está. O quão ignorante ela está, o quão viciado está o psicológico e o emocional dessa pessoa. Então, quando não há esse trabalho, desculpa, você é inútil. Como instituição, igreja, como liderança. Essa é a verdade. Você quer a verdade? Essa é a verdade. Porque essas pessoas vão entrar nesse lugar e vão achar que porque estão ali, estão em comunidade, estão na luz, mas na verdade estão todos em trevas, interno, e vão entrar em casamento, irmandade, né, negócios, tudo isso em trevas. E com todo esse sistema que eles têm na mente deles, viciado. E quando eles agirem de alguma forma que talvez não seja moralmente correta, biblicamente correta, vai ter fofoca lá dentro sobre eles. Esse que é a parada mais injusta que eu acho, assim, sabe? Uma coisa tão assim tosca, que é, caramba, era trabalho de vocês evidenciar para essa pessoa onde ela está, tá? E puxá-la para cima. Mas não. Confessa ele como seu Senhor e Salvador, eu confesso, tal, pronto, tá resolvido. Então, tá? Existem camadas, né? Existem camadas. Eu sei que muitas igrejas trabalham na camada mais superficial, que é tipo assim, você bebe?
né? Você é alcoólatra, para com isso, e pá, né? Ah, você está traindo sua esposa, pare com isso, e pá, tipo, as coisas mais óbvias, né? Então, é isso. Continuando aqui. Tipo, é bem reservado, primeiro se conhece, e demora pra começar a namorar sem ficar, sem beijar nada. Alright. E ela já foi pra frente toda, mano, então, mas mesmo assim, eu fui pro relacionamento também. Aí, mano, eu moro sozinho. Ela deu sinais pra ele que ela é das ruas e ele, por ter essa mentalidade que ela está na igreja, ela pode ter essa ou aquela atitude, mas eu não vou julgá-la porque, né, ela está na igreja, ela quer fazer o certo, então eu vou prosseguir com isso aqui. Tipo, eu enganava os pais dela e ia pra minha casa direto, fazia um negócio, tá ligado? Tipo, fazia, mano. Essa é uma dificuldade que os homens têm também, né, cara? Tipo, principalmente jovens, né? Eles não conseguem ter uma régua moral que se aplica a todos à volta deles. Então, por exemplo, muitos deles não gostariam que as filhas deles, tá, ficassem dando por aí. Ou arrumasse um namoradinho e fugisse pra casa dele pra dar. Eles não gostariam disso. Mas eles aceitam que a mulher deles, que pode vir a ser mulher deles, potencial esposa deles, faça isso com o pai dela, né? Eles não gostariam que as filhas deles se vestissem de determinada maneira, mas aceitam isso na potencial esposa deles, né? Então e isso aí não é uma questão agora de tolerância, não, porque veja bem, como os homens são mais tolerantes, negativo. Isso tem muito correlação com fraqueza moral, fraqueza espiritual, carência emocional, afetiva. Isso não é virtude dos caras. Eu tenho meus valores, mas apesar dos meus valores, você pode... Não é isso. Parece isso, mas não é. Entendeu? É fraqueza. E esse sempre foi o meu grande dilema com alguns amigos da igreja, em que eu dizia pra ele assim, cara, em conversas que havia essa liberdade, né? Eu dizia assim, pô, velho, você acha que ela não se veste de uma forma muito adequada e tal? Não, isso aí a gente trabalha com o tempo. Eu falo, cara, é mesmo? Trabalha com o tempo? Pô, por que você já não fala agora? Porque vocês estão namorando. Porque pensa, se essa já é a sua opinião, se ela se assustar, se ela achar que você é muito isso, muito aquilo, ela já te larga logo. O cara, não, tá doido? Eu falo, pô, mano, mas aí que tá, essa é a sua opinião, é assim como você pensa. Você acha mesmo que depois de você casar, véi, vocês podem achar que não, que hoje tá todo mundo desperto. Mentira, não é verdade isso, cara. Tem muito cara que tem certas ilusões na cabeça dele, que acha que depois de casar, muda. Não, porque com conversa tudo se resolve, com conversa se resolve nada. Nada, infelizmente, não é com conversa que se resolve, né? É com estabelecimento. É estabelecendo as coisas e deixando a pessoa fazer a escolha dela, no sentido de, não, demais pra mim, ótimo. Rala. Porque se é a sua opinião, se é como você pensa, se isso é um valor, você não pode negociar. Você não pode negociar. É uma coisa que você vai querer colocar para a sua filha como um valor para ela, que a mãe não vive segundo aquilo. Isso vai chegar a ser ridículo. Imagina que a sua filha fala assim, não, mas eu não quero. Aí você fala assim, pô, mas um homem de valor, tá? Ele vai querer. Aí ela fala assim, ué, mas você quis a mãe? Isso deve ser horrível de ouvir, entendeu? Mas será a realidade? Será a realidade? Então, e isso é um fenômeno atual, moderno também nas igrejas. Muita mulher quer esse homem com essa moralidade, sabe assim, sólida. Do tipo assim, que passa mulher bonita por ele, ele nem olha. Ele tem um código de conduta que a mulher fala assim, pô, esse cara aqui tá... Mas ela não quer viver sobre esse código de conduta. Ela não quer que ele estenda essa exigência moral para ela. Ela gosta que ele seja esse cara, mas ela não quer alcançar nenhum nível. No sentido de que ela gosta que ele não tire camisa, né, que ele não mostre o físico dele, que eles não tenham nenhuma necessidade emocional, né, de validação externa, que nega fique babando pelo corpo dele ou babando pelas atitudes dele. Ela gosta que ele não seja exibicionista, mas enquanto ela possa ser exibicionista, ainda que um pouquinho, né? Só para preencher um pouco daquilo que ela gostava de sentir quando era mais novinha, né? Ela não quer se cobrir, não. Ela quer ali manter um pouco do desejo, porque, pô, eu preciso disso, tá? Eu preciso disso aí. E você não pode ser inseguro, aí vem o inseguro, né? Eu digo, peraí, você pode ser inseguro, então rola muito isso, a mulher pode ser insegura, a mulher pode ter crises de ciúme, a mulher pode fazer interrogatórios e tal, pode fiscalizar o telefone.
Essa é a mentalidade que muitas delas têm na igreja. E tem aval de pastor. Tem ali o carimbo do pastor dizendo, a mulher tem que ser assim, tem que ser esperta mesmo, que esses caras aí são vagabundos. E pá, e o cara se fala assim, bicho, se eu faço 40% do que essa mulher faz, eu sou o vilão da pregação do domingo seguinte, sem citar meu nome, né? Só nas indiretinhas ali, ó, tuf. E ela só, olhando, tá ligado? É isso, cara. É isso, essa é a realidade. Eles não conseguem perceber que eles destroem, tá? O conceito da coisa, né? Primeiro, não tocam nos temas sensíveis, fazendo a coisa ser totalmente superficial. Chega aqui no superficial, enchem de narrativas, enchem de jargões, tabus, onde não se mexe nisso aqui. Pra quê? Pra não entrar aqui nas questões mais sensíveis. Pronto. Vira esse ambiente bosta, esse ambiente tá corrompido, tá cheio de máscaras, em que é uma série de tópicos de aquilo que não falamos, entendeu? Pronto. Então, eu acho que as minhas críticas, elas são válidas, tá? E eu não falaria de um ambiente que eu não me importo, que eu não tô nem aí pra esse ambiente. E o grande problema, né, dessa coisa dessa moralidade que elas gostam e admiram num cara, mas não querem que isso se estenda para elas, é uma questão que causa uma grande incompatibilidade, no sentido de que, quando a liderança dele não é estabelecida, ela é velada, é debaixo da mesma missão. Qual é o grande problema? Esse não esclarecimento das coisas fazem com que o lugar desse cara seja de extrema guerra psicológica interna, no sentido de que ela ama o fato dele ser extremamente claro e verdadeiro, mas ela nunca quer ser clara e verdadeira. Ela ama o fato dele ser direto e não deixar nada acumular, enquanto ela pode e necessita sempre deixar as coisas acumular e fazer dramas e fazer, sabe, tempestades em copo d'água. E que ele, o otário, lide com tudo, tá? Que você se resolva. Tudo bem. Quer que seja assim? Que seja, mas que ele tenha liderança. Não faz sentido se ele é o grande administrador, se ele é aquele que tem que sustentar toda essa bomba, mas não tem nenhum tipo de autoridade em nada. E a qualquer momento ele pode ser o vilão de qualquer atitude mais enérgica ou de algum estabelecimento de alguma coisa. Tipo, então é assim, assim, assim. O pastor saberá disso. E pronto. E isso tem que acabar. Fazia e... Nossa, tipo, aí eu ficava, mano, pensando no fundo, né? Eu penso muito com a cabeça de baixo, mas eu ficava pensando, nossa, mano, tô traindo Deus, mano. Porque fui lá pra buscar, tô fazendo tudo que é do mundo, tudo que é errado. Sim, você estava traindo a Deus. E o fato de você perceber isso pela sua própria cognição, ou até mesmo por uma intuição espiritual, mostra que você não estava tão perdido quanto parecia, né? Sua carne estava te vencendo, mas seu espírito estava muito mais vivo, né? Então, sim, você estava traindo a Deus. Porque você primeiro precisa trair a você mesmo. Você primeiro precisa se acovardar, né? Primeiro você precisa mentir para si mesmo e dizer que o que você está vendo não é o que você está vendo, para favorecer as suas carências e as suas fraquezas emocionais e psicológicas e morais. Então, nesse momento, daqui de trair você mesmo para atrair a Deus é um passo. Tô fazendo caminho. E beleza, eu falei, mano, eu senti que não ia dar certo, mas me iludi, né, pelo fazer um negócio, ela falar que me ama e a paixão ali de ficar junto. Os planos e tal. Beleza, mano. Começou, no terceiro mês já começou a esfriar, tá ligado? Comecei a esfriar e o negócio já sabe o que aconteceu, mano. Comecei a esfriar, começou a mudar comigo. Aí eu não entendia, mas eu já sabia que podia acontecer isso, né? Eu estudava bastante. Aí beleza, mano. Quando tava quase terminando, a gente brigou, tá ligado? Brigou. Sabe o que ela fez? Mandou mensagem pra um ex dela. Mandou oi pra um ex dela, tá ligado? E eu descobri. E ela falou pra mim, não tem problema. Eu falei, que não tem problema? Mandar mensagem pra ex, mano, tá louca? Aí eu comecei a brigar com ela, aí... Eu falei, você é louco? Depois disso eu falei, não, como que eu vou ficar com essa mina? Mandou mensagem pro ex, tá ligado? Já tá perdendo respeito por mim. Aí, velho, terminei. Então, depois Tá disso, perdendo? foi isso Né? que funciona no relacionamento. Depois disso, mano, eu fiquei desiludido para relacionamento. Eu acredito ainda, tá ligado? Eu sou muito novo, né, mano? Eu acredito ainda, por mais que eu veja relacionamento de fio e tal, eu sei da natureza da mulher que pode acontecer essas coisas. Eu acredito ainda, porém eu
vou escolher bem quem eu vou me relacionar da próxima vez, entendeu? Percebeu a frase que ele falou aqui? Pois, depois disso, eu comecei a ficar um pouco desacreditado de relacionamento. Mas ainda acredito mas eu preciso escolher a pessoa certa. O que aconteceu com ele, né, realmente, e o que causa, na verdade, essa sensação que ele tem, por isso ele falou essa frase, eu desacreditei um pouco, é no sentido de, no início, o cara vê várias moças como possíveis relacionamentos. Agora não mais. Agora não mais. Ele vê um mar de mulher numa igreja, ele vê um mar de mulher em um evento e ele pensa, talvez uma ou duas aqui. E chegam para conversar com ele, ou ele chega para conversar, e ele simplesmente não tem aquela coisa, né, ele não tem nada, ele não sente nada, ele sente que ele está oco. Talvez muitos de vocês sentem isso, e às vezes, erroneamente, traduzem como perdi a capacidade de amar. Errado. Na verdade, o que você perdeu foi a capacidade, talvez, de se apaixonar intensamente, ter aquela confusão ali de sentimentos, aqueles ápices, aqueles picos, né, de emoção que o seu cérebro erroneamente traduziu no passado como paixão, né, e caramba, eu não consigo ficar sem essa nega e tudo. Na verdade, você pode ter perdido sim, tá? Isso. E isso é excelente. Isso é excelente porque isso não te faz bem nem quando é com a mulher certa. Às vezes, esse tipo de sentimentos fazem você fazer coisas que fazem você perder a mulher certa. Por isso, talvez é até bom o cara ter tido esse tipo de sentimentos e esse tipo de experiência com mulher errada. Apesar disso que eu tô falando, né? Talvez em uma igreja seria uma coisa assim, nossa, olha o que ele tá dizendo, né? Tal, mas, cara, o resultado é esse. O resultado é esse. O resultado existe, tá bom? Então, inclusive, né? Eu vivi uma coisa muito interessante uma vez, né? Eu vivi já, e tenho certeza que muitos de vocês viveram isso aí que esse rapaz está falando, e eis que um dia eu já estava oco, né? De sentimentos paixonísticos, e eu estava andando na praia com essa garota que eu estava conhecendo, e pô, ela era linda, e ela estava andando na minha frente, né? E a gente caminhando na praia ali, fazendo um passeio, e pô, ceninha de Instagram de coisa, né? Ela tipo assim, ela andando na minha frente, o cabelinho voando, e ela olhava para trás e ria, né? E pá, e o vestidinho ali voando, e ela... E eu andando atrás dela, olhando para ela, e pensando, caramba, cara, que dia agradável e interessante. Aí ela botava a mãozinha para trás assim, aí eu peguei a mão dela, aí ela, eu te amo tanto, e eu te amo tanto e tal. Eu falava, eu também. E internamente eu pensava, obrigado. E eu percebi, né, internamente, eu falei, cara, eu não amo ela, mas eu sei que ela não me ama. Ela ama o momento que eu estou proporcionando. Ela ama essa fase que ela está vivendo, a qual eu estou participando. Ela ama compartilhar os momentos dessa fase da vida dela comigo. Ela ama as minhas conversas e as minhas brincadeiras, as minhas cócegas e eu correndo atrás e tudo e pá. Ela ama isso que eu estou proporcionando agora. Opa, ao mesmo tempo que eu pensei isso, essa consciência veio, uma segunda consciência veio e falou assim, será que eu não consigo amar ninguém mais? Eu parecia o Sméagol internamente, falava assim, ela ama nós, ela não ama nós, precioso, ela ama o momento, ela não ama nós, ninguém ama nós. Ama sim, ela ama nós. Me desculpe por isso, mas é isso, tá? Cara, é mais ou menos isso, então... O cara fica pensando, tá, nessas coisas e falando assim, peraí, cara, o que é? E eu pensei por um longo período isso, eu acho que eu perdi a capacidade de amar. E eu entendi que não. Depois de um tempo eu entendi que não. Na verdade, eu só perdi, né? E eu acho isso um processo muito natural e saudável. Tem muita gente que critica essa situação aqui, né? E mostra um relato desse tipo assim, estão vendo como elas são? Não errado, isso é ótimo, isso é saudável. O cara precisa perder essa parada que ele tem, tá? Ele precisa perder esse troço que tá na cabeça dele. Isso precisa sair do cara. E quando isso sai, vamos chamar os sentimentos mentirosos, tá? Os sentimentos mentirosos precisam sair do cara, os sentimentos ilusórios.
Quando isso sai com qualquer nega, seja ela qual for, a errada, tal, não sei o que, já era. A partir daquele momento, ele se relaciona em verdade. Não que antes ele se relacionava em mentira intencional, mas eram mentiras que, sabe, os próprios sentimentos dele colocavam para ele e o confundem e o colocam em situações constrangedoras, em situações, tá, de ações que ele talvez não tomaria num estado mais racional. Pronto, perdeu isso, acabou, cara. Agora a relação dele é verdadeira e genuína, sabe? Sólida. Sem draminha, não há espaço mais para isso. Agora só há espaço para a estabilidade, agora só há espaço para aquilo que é direto, para aquilo que é objetivo, tá? Então, se isso não faz sentido para você, comente aqui, tente me convencer aí de algum outro ponto de vista e tal. Mas o que eu queria expor para você é basicamente isso. Eu não acredito que depois do cara viver essa e aquela experiência, ele perde a capacidade de amar, perde a capacidade, tá, de desenvolver coisas ali, desenvolver relacionamentos. Fica um pouco mais difícil, porque se fica um pouco mais difícil, essa é a maior evidência de que agora realmente ele não é mais o mesmo. Agora ele está mais racional, agora ele está mais objetivo, né? Agora a mente dele consegue separar muito mais. Essas são das ruas, e essa aqui, esse punhado aqui, são sérias. Ele consegue fazer essa divisão, tá? Sem preconceitos, apenas lendo a realidade. E essa é a maior habilidade de um homem realmente masculino e racional, dentro da sua racionalidade. É saber ler a verdade que o cerca, é saber ler os comportamentos, né? Ler as atitudes. E falar, bom, isso aqui tá levando para isso aqui tá levando para isso. Eu não estou ouvindo o que ninguém está falando, eu estou observando as atitudes. Porque as atitudes revelam o caráter, né? As atitudes revelam as intenções. Então, se você gostou desse vídeo, não deixe de deixar aqui o seu gostei e compartilhar com o seu amiguinho da igreja, tá? Que toca no Ministério de Louvor, e com aquela garota quenga que senta perto do bebedor. Até a próxima!